Amém. Uma boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças ao Senhor por esse tempo muito especial que Ele nos concede aqui. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 33. Vamos ler apenas o versículo 22. Números 33, 22. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Somente até aí. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, nós queremos entregar esse tempo debaixo das Tuas santas mãos. Pedimos ao Senhor que, na Tua infinita misericórdia, possa nos dar um céu aberto da Tua presença. Que Tu possa, Senhor, de uma maneira tão especial, atrair o nosso coração pela Tua voz, pela Tua palavra. Que nesta leitura, Senhor, nós possamos não apenas ouvir, mas sentir a Tua voz. Nos ajuda nesta hora, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, nesse texto que eu acabei de ler para vocês, eu quero que vocês observem essa palavra quelata. Pode parecer uma palavra um pouco estranha para nós, não é uma palavra muito familiar, mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque aqui, eu creio que todos nós sabemos, este capítulo 33 do livro de Números, é o capítulo que narra para nós a história das 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Nesta extraordinária peregrinação, tem muitos pontos que nós temos que observar. Amanhã eu entro com um pouco mais de detalhe, ajudando a ter um pouco mais de luz sobre essas estações. Mas observe, meus irmãos, esse é um ponto preponderante. Essas 42 estações, elas estão divididas em 5 partes. Então, cada uma dessas partes traz para nós revelações extraordinárias, profundas. Se você estuda as 6 primeiras estações, de Ramsés até Elim, o tema ali é sobre os pontos elementares da nossa fé, os assuntos que tratam dos nossos primeiros passos na vida cristã. São aquelas temáticas relacionadas com os princípios espirituais da nossa fé, nestas 6 estações. Se você toma a 7ª estação, Mar Vermelho, aí você vai para a segunda parte, até Rissa. Todas essas estações, elas vão abordar sobre maturidade espiritual. Todos os assuntos relacionados com a maturidade espiritual. E agora, se você pegar Quelata, essa que nós vamos estudar, até Mítica, da 19ª até a 25ª, se você olhar aí, vai ser Quelata, Monte Sefer é a 20ª, Haradá é a 21ª, depois de Haradá você tem Maquelote, depois de Maquelote você tem Taate, depois de Taate você tem Tera, e depois de Tera você tem Mítica. Essas estações de Quelata até Mítica, elas têm uma temática, é sobre o governo de Deus, sobre a autoridade de Deus sobre a sua casa.
O tema que nós vamos estudar nesses dias é o governo de Deus sobre a sua casa, sobre o seu povo. Cada uma dessas estações vão abordar isso. É claro que nós não temos tempo suficiente para abordar todas elas. E outro detalhe, muitas pessoas me perguntam como que nós podemos estudar essas estações. Se você estudar desde Êxodo capítulo 12, você vai perceber que houveram acontecimentos. Esses acontecimentos, eles precisam ser estudados com muito cuidado. E você vai associar, conhecendo essas estações, muitas delas estão explícitas. As que estão explícitas ficam fáceis de estudar, associar. Mas a melhor maneira de associar é um estudo microscópico. E graças a Deus que muitos irmãos antes de nós, e hoje eu tenho a alegria de poder descansar sobre os seus ombros, eles puderam passar adiante de nós, estudar muitos assuntos. Então, juntando o que cada um pôde ver, graças a Deus nós podemos chegar e associar cada uma dessas experiências. São 42 experiências, 42 temas, e aqui temos as 42 estações, então nós podemos conectá-los, configurá-los, associá-los. E quando você estuda essa palavra quelata, essa palavra é a palavra hebraica para assembleia, assembleia. Então nós podemos dizer que esta é a palavra que está relacionada com aquela palavra grega eclesia. O que é eclesia? Eclesia é a palavra grega para igreja. E quelata é a palavra hebraica, também para fazer referência à igreja. Porque a palavra eclesia fala de uma assembleia, de uma reunião, de um ajuntamento. Se você for aprofundar na etimologia dessa palavra, o termo kalel significa aqueles que são separados, tirados, arrancados, lançados para fora. Assim somos nós. Eclesia significa que o Senhor nos cortou deste mundo, Ele nos arrancou, Ele nos tirou deste mundo. Porém, no amadurecimento do termo, na linguagem grega, a ideia que dá é justamente esta: uma assembleia que foi separada. Daí veio o nome igreja, ou eclesia. A palavra quelata também é a palavra hebraica para assembleia. Agora é importante nós entendermos isto. O que realmente o Senhor deseja falar a nós nessa oportunidade que estamos juntos. Mostrar a necessidade de entendermos o governo de Deus sobre a sua casa. Pensarmos, repensarmos, refletirmos o testemunho da igreja nesses dias que nós estamos vivendo. Eu creio que isso é desafiador, meus irmãos. Pensarmos a igreja, pensarmos nossa experiência de comunidade em cada uma de nossas localidades. Como nós temos vivido a vida da igreja. Amados irmãos e irmãs, a sensação que tenho é que nós temos perdido a consciência do que é verdadeiramente a igreja, o que ela significa, qual é o seu papel. Parece que nós estamos funcionando como que no automático. Perdemos a consciência, perdemos a noção, perdemos o senso da realidade espiritual. Nós funcionamos sem saber para que servimos. E com isso, consequentemente, nós perdemos o verdadeiro significado do que é o nosso chamamento e vocação. Deixamos de funcionar na nossa casa, no nosso casamento, no nosso lar, na redondeza onde vivemos, no trabalho. Nós não estamos percebendo como o inimigo, de alguma forma, ele está nos desgastando, como nós estamos nos acostumando com Deus, com a vida cristã, com as experiências cristãs.
E tudo isso é uma armadilha sutil do inimigo. Nós reunimos para partir o pão numa mesmice. Nós reunimos e cantamos canções e não sentimos o peso e o significado disso. Como disse o nosso irmão, Deus não busca adoração, e sim o adorador. O adorador, adoração. Hoje nós queremos dar para Deus adoração sem sermos um adorador. Então todas essas coisas precisam ser pensadas novamente. Nós precisamos retornar à palavra de Deus e pedir que o Senhor nos envie socorro. Porque nós, a cada dia que passa, parece que estamos frios na nossa fé, na nossa convicção. Aquele fogo que queimava não queima mais. Aquele zelo que nos possuía, não temos mais. Aquela fome pela palavra não existe mais. Parece que tudo está na superficialidade. Se você fizer uma contagem, você saberá que esta estação que é lá é a 19ª estação. A 19ª estação. Você sabe que o povo de Israel havia saído do Egito. E Deus os levou por 42 estações, 42 experiências, até que eles chegassem em Canaã. Isso durou 40 anos. 40 anos. Nós também estamos numa jornada. Nós estamos numa jornada do tempo. E o tempo é uma parte daquilo, uma partícula daquilo que compõe a eternidade. O que significa, irmãos, que nossa vida, ela não se resume no tempo. Nós precisamos entender, como diz Eclesiastes, no capítulo 3, que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Senhor, Ele nos colocou numa posição de eternidade, mesmo vivendo nesse tempo, por causa da liberdade que nós temos de entrar no santíssimo lugar da Sua presença, por causa do Seu sangue. E isso não tem feito diferença na nossa vida. Nós temos vivido a vida cristã sem compreender todas as implicações e também as aplicações que essa vida tem no meu cotidiano. Em tudo aquilo que faço, em tudo aquilo que sou. Nós precisamos de um retorno urgente aos pés do Senhor. Compreender o seu governo nesse tempo. O inimigo não pode levar vantagem sobre nós. Como nós falamos que somos o povo do céu, que somos um povo celestial, que somos o povo de Deus, que somos os filhos de Deus, que nós temos uma herança eterna, que nós temos uma vida eterna, que há uma glória eterna, que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, que jamais passou no coração do homem. É o que Deus tem nos dado, é o que nós temos em Cristo. Como que nós podemos, irmãos, como povo de Deus, que teve os seus pecados eternamente perdoados, como nós podemos dizer que somos o povo de Deus e que aquele inimigo que nos dominava, colocando em nós o pavor da morte, o medo da opressão, que mantinha-nos sobre os grilhões do pecado, aquele inimigo já foi vencido eternamente. E como nós, como povo de Deus, conseguimos ser tão indiferentes, tão frios ao nosso Senhor? Como, irmãos? Como é possível ser uma igreja nesse tempo de tamanho mundanismo? O nível de mundanismo que nós vivemos, que os nossos filhos estão convivendo, talvez seja o pior que já existiu na história. As libertinagens, as depravações. Nós nunca vimos uma sociedade tão deprimida como a nossa. Até 10 anos, 15 anos atrás, não se falava em transtorno de ansiedade oprimindo crianças, adolescentes. Hoje é comum. Os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão abarrotados de pais em desespero porque os seus filhos estão sofrendo de transtorno de ansiedade. Nós nunca
Havíamos nos dado conta, até 10 anos atrás, com a quantidade de suicídio entre jovens e adolescentes. Hoje virou uma situação epidêmica. O mundo está em convulsão. E nós fomos chamados para ser luzeiros neste mundo. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz. E parece que nós, passivamente, estamos negando o nosso chamamento. Parece que passivamente nós estamos aceitando a ideia de que isso tem que ser assim. Não tem, meus irmãos. Nós precisamos nos levantar e nos posicionar como povo de Deus nessa geração. A partir dos nossos lares, a partir dos nossos casamentos, a partir do bairro aonde nós vivemos, a partir das nossas comunidades, a partir das nossas reuniões. Nós precisamos nos posicionar. O mundo precisa ver em nós o gozo do Espírito. O mundo precisa ver e sentir em nós a presença de Deus. Nós não podemos nos contentar com migalhas que caem da mesa. Nós precisamos sentar na mesa como filhos e nos fartar do Senhor. Porque Ele está com as suas mãos estendidas e não encolhidas. E hoje, infelizmente, parece que é um comodismo generalizado. Uma aceitação de que as coisas têm que ser assim e é assim mesmo. Eu digo para vocês que não, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que ao findar esta palavra, tenha o Senhor encontrado em nós um coração sedento para ser conduzido novamente pela sua voz. Eu sei que todos nós temos as nossas limitações e os nossos desafios locais. Eu sei que todos nós temos muitas limitações, muitas dificuldades. Eu sei que nós encontramos barreiras. Mas eu quero dizer que nada disso justifica, irmãos, porque a palavra de Deus é maior. O Espírito Santo que veio nos habitar, ele não veio para nos habitar superficialmente, ele veio para nos encher e transbordar da sua vida. Ele veio para nos capacitar, para que cada um de nós venhamos exercer o seu dom, para que cada um de nós venhamos cooperar como membros nesse corpo. Não importa o tamanho e o espaço que você ocupe no corpo de Cristo, importa é o quanto o Espírito Santo está te usando. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ponderar sobre isso. Porque existem limitações, claro que sim, mas o que cada um de nós somos uma resposta de Deus na esfera na qual vivemos. Desde o nosso casamento, o nosso bairro, a nossa comunidade, o que? Responda para Deus o que e como você está funcionando e o que você está fazendo. Como você tem vivido a sua fé? Qual tem sido o impacto dela sobre as pessoas? Nós precisamos, irmãos, ouvir essa voz do Senhor. Porque nós não podemos pensar numa igreja extra-bíblica. Nós temos que pensar na igreja segundo a palavra de Deus. Nós temos que pensar na igreja segundo a mente de Deus. Nós temos que pensar na igreja, aquela a qual o Senhor Jesus disse: eu edificarei minha igreja. E olha onde ele disse que iria edificar a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse que estaria edificando a sua igreja no território do inimigo, e o território do inimigo não iria prevalecer sobre a sua igreja. Você pode imaginar isso? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma palavra do nosso Senhor. Então nós somos essa igreja, nós somos o povo do Senhor. Não vamos aceitar a covardia. Quando a Bíblia diz que os tímidos não entrarão, ficarão de fora, a palavra ali são os covardes. São aqueles que se recusaram ser usados pelo Senhor. São aqueles que rejeitaram a unção do Espírito. Aqueles que não permitiram o Espírito usá-los.
aqueles que negaram o seu chamamento. Então os tímidos são esses, os que se acovardaram, os que negligenciaram, os que retrocederam. Esses são os tímidos. E o Espírito Santo que veio nos encher, irmãos, que veio nos habitar, é o espírito de ousadia. Ore ao Senhor nesta noite e peça a Ele: Senhor, dá-me ousadia. Você deve orar ao Senhor e pedir: Senhor, dá-me ousadia. Que, se você tiver o mínimo de bom senso, você pode imaginar que existem muitas pessoas queridas em torno de você, que possivelmente elas vão para o inferno e a culpa é sua. Muitas pessoas arderão eternamente no inferno e você não deu a elas nem a chance de dizer não. E por quê, irmãos? Por causa da nossa covardia, a nossa timidez. Porque nós temos medo, irmãos. Nós temos medo de contrariar as pessoas. Nós temos medo de ouvir o não. Não fique com medo de nada. Creia que Deus poderá saltar da sua vida sobre a vida dessa pessoa, quebrar todos os grilhões, destruir todo o poder do pecado, libertar essa pessoa das garras do inferno, salvar a alma dela, trazer um dia novo, um tempo novo, levá-la para o caminho da fé, levá-la a uma experiência com o Senhor. Deus quer e nela te usar. Então não permita que a timidez aposse de você. Repreenda essa timidez no nome de Jesus. Porque se você diz que o Espírito habita em você, Deus não te deu espírito de covardia, Deus te deu espírito de ousadia. O Espírito Santo é o espírito de ousadia. Você vê a vida de Pedro. Pedro, ele negou Jesus. E por que Pedro negou Jesus? Por vários motivos. Sabe por que Pedro negou Jesus? Primeiro, porque ele não havia negado a si mesmo. Pedro negou Jesus porque ele não tinha ousadia, ele não tinha coragem. Pedro não tinha firmeza, ele era um vacilante. Eu poderia enumerar muitas razões pelas quais Pedro negou Jesus. Mas quando você olha Pedro em Atos 2, o mesmo homem, mas agora você encontra um homem cheio de ousadia. Você vê um homem cheio do Espírito Santo. Você vê um homem pregar e a palavra da sua boca é como uma espada inflamada. O que aconteceu com esse homem? O que ele fez? Na verdade, irmãos, foi o que Deus fez na vida dele. O que Deus fez na vida dele é o que Deus fez na tua vida, na minha vida. Ele derramou o Espírito Santo. Pedro abraçou aquilo. Pedro se regozijou pela fé com este dom divino que veio habitá-lo. Pedro se deixou levar pelo Espírito. Pedro se deixou usar pelo Espírito. Meu irmão e minha irmã, eu te encorajo, eu te exorto debaixo do nome do Senhor Jesus, deixe o Espírito Santo te usar. Deixe o Espírito Santo falar por meio da tua vida. Deixe. Anele por isso. Busque isso. Isso será real para você. Você precisa ter certeza que Deus vela para cumprir sua palavra. Então Ele deseja nos usar. Ele deseja tomar nossa vida e fazer dela um instrumento em suas mãos. Do contrário, irmãos, será uma perda muito grande. Imaginar quantas pessoas convivemos hoje no nosso trabalho, em nosso círculo familiar, em nosso bairro. Quantas pessoas que você dá um bom dia, quantas pessoas te dão um sorriso, e você dá um sorriso para ela, e você não se dá conta do que você tem. Você não se dá conta do que verdadeiramente poderá acontecer com esta pessoa. Ela ir para o inferno e você não fazer nada. Muitas vezes
Você encontra irmãos que eles estão ali numa medida de reunião, e eu coloco isso com muito cuidado, e você vê que entra ano e sai ano, aqueles irmãos não conseguem fluir, não existe um anelo pelos perdidos, não existe um amor por aqueles que estão em torno deles. Será que essas pessoas vivem segregadas? Eu creio que nenhum de nós aqui vivemos segregados. A questão é que nós temos construído uma muralha em torno de nós e queremos conviver com todas as insondáveis riquezas de Cristo só para nós, e acusamos o mundo de incredulidade, acusamos as pessoas de perversidade, começamos a dizer que as pessoas não querem Deus. Como não querem Deus, irmãos? Como você diz que as pessoas não querem Deus? Como você diz que uma pessoa que está doente por causa do pecado, ela não quer a cura pelo sangue de Cristo? Como? Nós criamos a nossa defesa baseada na nossa inércia, na nossa falta de ousadia. Aí dizemos que o mundo, as pessoas não querem, irmão. Às vezes até a gente diz assim: eu até prego, mas as pessoas não querem ouvir. Prega mesmo. Será que você prega mesmo? Será que você tem falado pelo Espírito de Deus? Então não é o Evangelho, irmãos. Não é o Evangelho. Digo para vocês, irmãos, as pessoas estão querendo o Senhor, sim. O que elas não estão encontrando é resposta na nossa vida, numa igreja apática. As pessoas querem sim o Senhor. As pessoas estão anelando pelo Senhor. A questão é que nós temos criado muralhas, e nós temos que pedir que o Senhor venha com o martelo da sua palavra e destrua essas muralhas, e nós venhamos nos tornar instrumentos do Senhor. Nós temos que fazer como faziam aqueles homens do passado. Lembra de John Knox? Ele disse assim: Deus, dá-me a Escócia, ou então eu vou morrer, ou então me mata. Nós precisamos ter essa ousadia. A igreja tem perdido, irmãos. Nós temos sido dominados pelo secularismo, pelo materialismo. Nós estamos acomodados com as vantagens da tecnologia moderna e estamos perdendo tempo com isso. Um tempo que nós poderíamos gastar na oração, porque um dia nossos olhos serão abertos, mais claramente nós vamos ver quanto tempo foi perdido e quanto tempo poderia ter sido gasto com a vida de devoção, de oração, de meditação na palavra, de busca de ousadia, de enchimento do Espírito, porque muitas pessoas estão morrendo do nosso lado, irmãos, e nós não estamos fazendo nada. Muitas pessoas morrendo e nós não estamos fazendo nada. Esta é uma palavra de encorajamento que eu quero deixar para todos vocês aqui. Não saia desse lugar sem considerar isso diante do Senhor sobre sua vida. Não se contente, irmãos, em permanecer num grupo fechado, que não é um oásis para as pessoas do mundo. Não se permita que na sua casa você crie muralhas e você nunca consiga levar os seus vizinhos a conhecer a vida do Senhor no seu casamento. Faça do seu casamento um luzeiro para este mundo. Faça do seu lar um luzeiro para este mundo. Use a profissão que você tem para que ela seja um instrumento de bênção para ganhar a outros. Use os recursos que você tem para que Deus possa usar ele para ganhar a outros. Porque para a sepultura aonde nós vamos, não levaremos a nossa riqueza, mas Apocalipse 14 diz que as nossas obras nos acompanharão. E o Senhor vai julgar nossas obras. Mas a nossa sepultura, nós não vamos levar a nossa conta bancária. Use tudo que você tiver disposto ao Senhor, para que Deus possa para que Deus possa tornar isso um instrumento de proclamação do Evangelho. Sua casa, sua vida, seja o que for, diga ao Senhor: está aqui, Senhor, use, é a minha casa, é o meu trabalho, o que o Senhor quer usar? Use,
Porém, irmãos, não perca isso de vista. O mundo de hoje tem sido um instrumento sutil, com toda a sua tecnologia, com todos esses avanços, para nos manter numa prisão de satisfação. Porém, essa satisfação nunca preenche o nosso espírito. Essa satisfação que o mundo está dando, todos esses acessos da tecnologia, todas essas facilidades de comunicação, têm interrompido a nossa fundamental comunicação, que é a nossa vida de oração e comunhão com Deus. Peço que o Senhor lhes ajude, peço que o Senhor me ajude. O certo é que o tempo está passando, irmãos, e nós não temos percebido o quanto dele está sendo perdido. Que o Senhor nos socorra aqui nesse dia, irmãos. Que o Senhor nos socorra nessa noite. Eu ouço muitos irmãos em muitas comunidades dizer assim: nós não temos crescido, irmão, mas graças a Deus, tá, tudo bem, números não quer dizer nada. Eu até disse ontem para os irmãos aqui em Cianorte, o tamanho de uma igreja não se mede pelo prédio, pela sua estrutura e nem pela quantidade de membros. O tamanho de uma igreja é medida pela presença de Cristo nela, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Nós estamos falando do crescimento do ponto de vista divino, mas também é estranho, não é, irmãos? Com toda essa riqueza que nós temos, com todo esse conteúdo de vida que nós temos, com toda essa revelação que nós temos, nós não conseguimos alimentar ninguém além de nós. Não é estranho, irmãos? Eu não sei se os irmãos acham isso normal. Eu acho isso anormal. Eu acho anormal eu viver um ano todo e não conseguir levar ninguém a Cristo. Eu acho anormal, irmãos. Eu não tenho nem palavras para descrever isso. Imagina você passar o ano todo e você não comunicar Cristo a uma pessoa. Não abrir os olhos de ninguém. Os irmãos acham isso normal? Bom, se é normal, então tá bom, vamos seguir a história. Não é verdade? Alguém errou lá no passado. Eu acho que quem errou foi Cristo, porque Cristo, ele não fazia isso, irmãos. Os apóstolos erraram, eles não faziam isso, irmãos. Paulo disse assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Olha a história, irmão. Nós vamos pegar a igreja de Atos e nós vamos ignorar toda a história da igreja e achar que a nossa história hoje ela é muito superior espiritualmente falando do que a história da igreja de Atos. Será que não está na hora de nós irmos aos pés do Senhor e pedir: Senhor, abra novamente para nós o livro de Atos? Ele vai abrir, irmãos. Ele vai mostrar aquela parte tão gloriosa do ministério dos 40 dias de Cristo aqui depois da ressurreição. Quando diz que ele sentou com os discípulos e teve uma reunião solene. Em Atos 1, vai dizer que ele reunindo-se com eles, 40 dias. Você vai ver, a partir desses acontecimentos, aquela presença de Cristo durante 40 dias, só com seus discípulos. Talvez posso dizer aqui, com todo atrevimento, irmãos, que este período de 40 dias foi o período mais contundente dos ensinos de Cristo em relação à vida prática da igreja, após a sua ressurreição. Esse período foi o período mais singular, porque a partir desse período, o que nós temos, irmãos? Nós temos uma igreja autêntica, nós temos uma igreja avivada, nós temos uma igreja valorizando comunhão, reuniões, nós temos uma igreja que amava orar, nós temos uma igreja que era reconhecida pela contundência da graça sobre elas, como foi em Antioquia. Quando Barnabé chegou em Antioquia, sabe o que assombrou o coração dele? Era perceber a dimensão da graça na vida daquela assembleia. Assim, nós podemos enumerar alguns fatos da igreja primitiva. Graça, vida no Espírito, a vida governando o serviço, os anciãos da localidade, como profetas e mestres. É isso que nós vemos, irmãos. Tome-se, por exemplo, Atos 19,
o evangelho na Ásia, a partir da igreja de Éfeso. Durante 3 anos, Paulo esteve ali. Durante 2 anos, aquela igreja evangelizou toda a Ásia Menor. Não é pouco, irmãos. Não é pouco. Durante 2 anos, eles evangelizaram, casa por casa. E talvez tenhamos passado 20, 30 anos, não temos evangelizado nossa rua. Ah, irmãos, que os céus interrompam a nossa história nesses dias. Nossa história em Goiânia, a história dos irmãos aqui presentes. Que os céus, que Deus venha intervir, para que nós tenhamos um tempo de profundo renovo quanto à vida e o testemunho da igreja em cada localidade. Que nós sejamos uma igreja ousada, que nós sejamos uma igreja caracterizada pela verdadeira alegria, pelo verdadeiro gozo, uma igreja caracterizada pela vida congregacional de oração, uma igreja extremamente comprometida com a palavra e com o ministério da palavra, uma igreja cheia de carisma, uma igreja que o mundo sente amada por ela e não acusada por ela. Quando falo mundo, não falo do sistema, falo de pessoas. Que Deus nos encha de compaixão pelos perdidos. Que Deus nos dê ousadia para que nós venhamos batalhar na oração pelos nossos filhos que estão perdidos, pelos casamentos que estão sendo destruídos. Nós precisamos muito do Senhor nesse tempo, irmãos. Muito do Senhor. Que Ele nos ajude. Que essa seja uma palavra de encorajamento para todos nós. Então, meus irmãos, voltamos aqui para Quelata. Os textos relativos a esta estação, nós encontramos aqui em Números capítulo 16, por favor. Aqui em Números capítulo 16, nós encontramos os textos relativos, ou os textos que estão relacionados com a estação de Quelata. Então, acredito que todos nós já sabemos o que significa Quelata. Amanhã eu vou lhes posicionar um pouco mais sobre essa estação dentro deste cenário das 42 estações. Já falei um pouco sobre isso. Cada parte, né, que se você for olhando aí, são 5 partes dessas 42 estações. Amanhã eu mostro mais um pouco sobre isso, se o Senhor permitir. Aqui neste capítulo 16, deixe-me falar alguma coisa sobre esse capítulo e depois a gente vai ler. Eu creio, irmãos, se nós olharmos do ponto de vista daquilo que entendemos sobre igreja, talvez esse capítulo descreva uma das histórias mais tristes. Mais tristes. O que está neste capítulo aqui narra para nós um dos episódios mais tristes de toda a Bíblia. Aqui nós vemos um grupo de pessoas formados por 3 homens de extraordinária proeminência no meio da congregação de Israel. Então, para situá-los, eles estão na 19ª estação, certo? Quelata, e aqui aconteceu esse episódio. Números capítulo 16 vai narrar o que realmente aconteceu ali. 3 homens, Datã, Coré e Abirão. Eram príncipes, eram homens que ministravam no tabernáculo. Homens que foram escolhidos pela congregação. Homens respeitados. É importante dizer que Quelata vai narrar para nós a história de uma assembleia em crise. Uma igreja em crise. Como que o inimigo, ele começa a produzir certos momentos difíceis que tenta ferir a nossa comunhão. E o ponto principal daquilo que nós vamos ver nesse capítulo é muito importante para nós refletir. Sabe por quê?
Porque aqui está uma rebelião, não contra homens que Deus escolheu, mas contra a autoridade de Deus. Por isso que o tema é o governo de Deus sobre a sua casa. Como nós precisamos entender o governo de Deus. Como nós precisamos entender que a igreja, embora o governo de Deus se manifesta por meio de homens, mas os homens não têm a autoridade de Deus. Os homens expressam a autoridade de Deus. Muito cuidado com isso, irmãos. Eu vou colocar isso mais uma vez. Nenhum homem é a autoridade de Deus. Só Deus é a sua própria lei. A autoridade é Deus. Os homens são chamados, separados, escolhidos para expressarem a autoridade de Deus. Então, melhor dizer assim, os homens são escolhidos, separados para expressarem o governo de Deus. O capítulo 4 da Epístola aos Efésios, Paulo expõe isso de maneira doutrinária. Doutrinária, irmãos. Se você estudar os ministérios do Novo Testamento, nenhum ministério em si, por si, de si, consiste autoridade. Porém, esses ministérios expressam a autoridade. Quando a Bíblia diz em Efésios 4:11, Cristo, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses ministérios, eles não são profissões, e nem tampouco posições. Não são profissões, não são posições, são funções que funcionam por meio da unção para expressar o governo de Deus, sua autoridade sobre a sua casa, porque a igreja é a casa de Deus, não é a minha casa. Entende, irmãos? Muito importante. Isso é importante para quem serve, isso é importante para a igreja de maneira geral, compreender isso. Ter um chamado de Deus para o encargo do santo ministério é a maior responsabilidade que existe na terra. Nem o presidente da república, nem o presidente da nação mais poderosa desse mundo, os Estados Unidos, diante de Deus representa alguma coisa, ou mais do que alguém que tem o encargo do santo ministério. Porque os governantes desse mundo ministram dentro de um tempo limitado e temporário. Porém, um homem de Deus, aquele que Deus escolhe para o sagrado ministério, tudo que Deus ministra por meio dele, através dele, tem um impacto por toda a eternidade. Seja de vida ou seja de morte. A consciência disso, irmãos, a consciência disso dá tanto pavor. A questão é que a gente agora não pode olhar para trás. Porque se Deus nos desse uma oportunidade, sabendo disso, a gente diria, Senhor, não. Não mesmo. Aí você vai entender porque muitos homens tentaram fugir desse chamado. Você vai entender, lá em 1 Reis, capítulo 19, por que Elias chegou a orar e pedir a Deus a morte. Você vai entender por que Jeremias, no capítulo 20 ou 21, depois vocês me corrijam, ele chega a dizer assim para Deus, seduziste-me e fui seduzido. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Eu vou dizer exatamente, me enganastes e fui enganado por ti. Por quê? Porque Jeremias ministrou 40 anos para uma congregação apostata, essa congregação não ouviu. 40 anos ele ministrou e não teve resposta. Chegou um momento que deu desespero. Mas você sabe muito bem que tanto Elias como Jeremias, eles se reencontraram no ministério porque não tem saída. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Esses dias alguém me interpelou dizendo, Luiz, você não está se assustando aí com essa quantidade de pastores que estão suicidando? Eu falei, não são pastores. Não são pastores. Pode ter título de pastor, pode ter profissão de pastor, mas não tem unção de pastor. Não me venha com essa história, irmãos. Ah, mas tem muitos pastores, homens de Deus tendo depressão. Outra mentira. Homens de Deus podem sentir depressão, mas não vão ser escravos de depressão. Homens de Deus podem ter momentos difíceis, e como qualquer ser humano, porque ele é. Mas eu digo para vocês, pode passar por todo tipo de luta, todo tipo de provação, mas homens de Deus, que têm uma consciência do seu ministério, eles levantam,
como Elias levantou, que estava pedindo a Deus a morte, ele levanta e enfrenta o inimigo. Eu não creio, irmãos, que o Espírito Santo vai expor seus servos de tal maneira, a não ser que eles deliberadamente, com os olhos abertos, queiram destruir sua própria vida. Porque eu digo para você, se por um lado o ministério é difícil, é um desafio, por outro lado, irmãos, você tem um senso de glória e de privilégio aos pés do Senhor, de fazer parte de algo tão sublime. A questão é quando você sofre pela ausência do aplauso, a não ser quando você serve a igreja, a não ser quando você vive de resultados, quando você olha na sua contabilidade e vê que está o saldo negativo, aí quando você olha, a plateia já não te dá tapinhas nas costas, quando você começa a servir a igreja, aí é desgastante, irmãos, mas quando você serve ao Senhor e sabe que o ministério é ao Senhor, você não fica escravo disso, de aprovação, de aplauso. Você pode sofrer todo tipo de rejeição, mas você sabe em quem você crê, em quem você confia, em quem você serve. Jeremias foi rejeitado 40 anos pela sua congregação. Ele não desistiu. Passou por profundas angústias no seu coração. Chegou a dizer que Deus o havia seduzido. E sabe o que ele diz na sequência disso? Só de pensar em não falar o teu nome, o fogo queima dentro de mim. Imagina, irmãos. Imagine a vida de Paulo, dos apóstolos. Estude a biografia dos 12 apóstolos. Veja como cada um deles morreram. Veja como cada um deles sofreram pelo Senhor. Por que eles nunca desistiram? Por que eles nunca se internaram numa clínica com crise de depressão e viveram momentos piores do que o nosso? Quando fui com um grupo de irmãos estudar as viagens de Paulo e João na região da Grécia, eu senti vergonha de fazer parte do ministério. Isso foi algo muito particular e pessoal, de pensar que aqueles homens andavam 30 quilômetros a pé por dia, enquanto a gente anda de avião. Você entende, irmãos? Então, com tudo isso hoje, irmão, se dando ao luxo de dizer, eu sirvo o Senhor no ministério, mas hoje eu estou muito deprimido, irmãos. Não posso falar com os irmãos. Me desculpe, irmãos. Deve estar servindo a outro reino, a outro rei e a outro ministério. Deve ser mais monastério do que ministério. Temos lutas, irmãos. Temos angústias. Vontade de desistir muitas vezes. Mas a gente não tem mais saída. Não tem plano B. Entende, irmãos? Não tem plano B. Você precisa ter intimidade com o Senhor, senão você não consegue. Eu não penso, irmãos, eu não creio, nunca me passou isso pela cabeça, que Deus deixa de preparar quem Ele chama. Ele não chama pessoas preparadas, mas Ele capacita e prepara quem Ele chama. E uma coisa que nós temos que entender, nossos olhos têm que estar voltados para esses homens da Bíblia. Estude a história de Moisés. Estude o ministério de Moisés, aqueles 40 anos do ministério dele. Você vai ver, não é fácil. Não somos pessoas especiais, mas somos pessoas com uma especial incumbência, só isso. Não queremos os melhores lugares, nem temos direito dos melhores lugares, porque todos os melhores lugares na igreja devem ser ocupados pela presença de Cristo, pelo nome de Cristo, pela glória de Cristo. Vamos ler aqui os textos, irmãos. Números capítulo 16. Vamos ler até o versículo 5. Corá, filho de Issar, filho de Coate, observe essa frase, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filhos de Pelete. Agora observe a frase, filhos de Ruben. Duas tribos importantes na história do povo de Israel. Uma representava o sacerdócio e a outra representava a primogenitura. Por que o Espírito Santo teve a delicadeza de colocar essas frases, filho de Levi, filho de Ruben, para mostrar que eram pessoas proeminentes. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Observe,
príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então são 250 pessoas importantes. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Meus irmãos e irmãs, eu creio que nesses primeiros textos, eu quero que vocês novamente observem os detalhes aqui. Observe que eram pessoas importantes. Os textos que nós já lemos diz tudo. Filhos de Levi, filhos de Rúben. Então, filhos de Levi, lembra de Levi? Lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 34. Levi era o terceiro filho de Jacó com Lia. E você sabe que os levitas, eles foram separados de todas as tribos de Israel, para que eles vivessem exclusivamente no serviço consagrado ao Senhor. Então você tem que entender que esse Coré, ele era um homem consagrado com toda a sua família. Eles eram consagrados ao Senhor. Agora observe, Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Pelete. Esses dois aqui, Eliabe e Pelete, eram filhos de Rúben, o primogênito de Jacó. Sabe o que esses homens aqui representavam? O conselho. Havia aqueles anciãos, escute o que eu estou dizendo. Enquanto o Coré fazia parte daqueles que representavam o serviço na casa de Deus, no tabernáculo, esses aqui, o Datã e o Abirão, eles faziam parte da tribo de Rúben, o primogênito. E esses aqui representavam o conselho. Haviam 70 anciãos que compunham o conselho junto com Moisés para julgar o povo. E eles faziam parte disso aqui. Então, observemos com muito cuidado, irmãos, porque essas pessoas eram pessoas que representavam a autoridade e o serviço a Deus na sua casa. Eram pessoas que representavam o governo de Deus. E o que é a autoridade desse governo? O que é a expressão da autoridade desse governo? Toda autoridade, irmãos, tem como propósito servir. Deixa eu repetir isso, irmãos. Toda autoridade espiritual tem como propósito servir a igreja na sua edificação. Não é mandar, não é exercer a autoridade, não é se colocar, não é sobrepujar a igreja. Toda autoridade espiritual tem como objetivo servir a igreja na sua edificação. Quando você estuda sobre Coré, essa revolta de Coré, no livro de Judas, nós vamos ver Judas no versículo 11. Abra sua Bíblia, por favor, Judas, versículo 11. É o penúltimo livro da Bíblia, então começa lá de Apocalipse, que você encontra Judas bem rápido. Judas, versículo 11, observe bem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Judas 11, irmãos, é porque Judas só tem um capítulo. Judas 11, certo? Aí vocês viram o texto, revolta de Coré. Essa palavra no texto original é uma antilogia. Deixa eu colocar isso bem claro para vocês.
Se você estudar essa palavra antilogia, você vai encontrar alguns significados importantes para ela. Se você quiser anotar, eu vou te passar. Hebreus capítulo 6, versículo 16. Você vai encontrar essa palavra nesse texto. A palavra ali é contenda, antilogia, ou revolta. Revolta de Coré, que está no versículo 11 do livro de Judas. Em Hebreus capítulo 6, versículo 16, fala de contenda. Um outro texto, Hebreus capítulo 7, versículo 7, vai falar de dúvida, quando você coloca uma pessoa em dúvida, quando você está duvidando do caráter de uma pessoa. Ainda em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 3, você vai encontrar a palavra oposição. E aqui nesse último versículo, Judas 1:11, revolta. Então fala de contenda, fala de oposição, fala de dúvida. Então tudo isso forma para nós um quadro interpretativo para compreendermos o que de fato aconteceu ali. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque uma das maneiras que o inimigo utiliza para impedir a nossa jornada espiritual é promovendo levantes, promovendo rusgas, contendas, oposições. A igreja é uma edificação espiritual, irmãos, uma edificação espiritual. Deus, Ele provê todos os meios para que essa edificação ocorra, para que essa edificação aconteça. Nós temos que ser cuidadosos, nós não podemos impedir ou atrapalhar que o Espírito Santo edifique essa casa para Deus. Quando você olha para este capítulo 16, então você vai ver isso, pessoas que deveriam ser instrumentos de bênção, se oferecem de olhos abertos, como instrumentos de contenda, começam a atrapalhar o progresso da obra de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês em nome de Jesus, coloque os seus corações na luz da palavra do Senhor, pergunte ao Senhor: Senhor, será que na minha vida, será que em mim existe alguma oposição àquilo que o Senhor está fazendo na tua casa, na esfera aonde eu reúno? Existe em mim algum embaraço, alguma pedra de tropeço para os meus irmãos? Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Será que dentro de mim existe barreiras, obstáculos, que têm impedido a comunhão do teu Espírito fluir na realidade daquilo que é a experiência da igreja, aonde eu estou? Então foi isso, irmãos. Foi justamente isso que aconteceu com esses homens. Eles se tornaram de alguma forma embaraço, pedra de tropeço. E tudo que nós não podemos fazer é isso, irmãos. Tudo que nós não podemos fazer é isso. Deixe-me concluir, depois a gente segue, se o Senhor permitir, mas deixe-me mostrar algo para vocês. Romanos capítulo 12. Veja o que se espera de cada um de nós, em nossa experiência de igreja, em nossa vida de igreja, em nossa vida pessoal, em nossa vida congregacional, para que de alguma forma nós venhamos contribuir para que a obra de Deus avance, para que nós venhamos promover a partir da experiência individual de cada um, para que nessa experiência individual a minha vida seja um instrumento de Deus para atingir outros irmãos. Romanos capítulo 12. Se você analisar atentamente este texto, se você tem uma disciplina de ler a Bíblia com zelo, tentando distinguir as palavras, você verá que esse não é um texto comum, como nada na Bíblia é comum, mas eu me refiro estritamente à palavra de Deus.
você verá que aqui nesse texto, Paulo iniciou de uma maneira diferente, ele busca uma palavra diferente, irmãos. Ele diz assim: rogo-vos. Essa é uma palavra muito importante da língua grega. Essa palavra é um clamor, essa palavra é um grito, essa palavra é um brado. Rogo-vos, irmãos. O que significa que aquilo pelo qual ele está rogando aos irmãos aqui é de suma importância, é de profundo significado e peso espiritual. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Olha o que ele diz: que apresenteis. O sentido aqui, irmãos, é oferecer. Oferecer os vossos corpos. Oferecer os vossos corpos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos, a vossa vida, como um sacrifício vivo. Curioso, irmãos. Por que sacrifício vivo? Ele está dizendo como um sacrifício que tem vida, um sacrifício que tem significado, um sacrifício que tem sentido. Não é um sacrifício morto, sem significado, mas um sacrifício vivo. E tem mais ainda: o sentido vivo aqui é que em nossa vida nós sejamos um sacrifício. Consegue entender isso, irmãos? Ele está dizendo que na nossa vida, que o nosso corpo é um sacrifício. Nós não podemos fazer do nosso corpo o que nós queremos. Na vida da igreja, irmãos, é tudo muito, muito profundo, é tudo muito, muito bem ajustado, segundo o pensamento de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a ter consciência o que é ser membro do corpo de Cristo, o que é ser parte desse corpo. Só de você pensar que a parte sublime deste corpo é o cabeça, e que o cabeça é o nosso Senhor Jesus, e que o cabeça desse corpo está no trono, e que esse corpo está aqui, que somos nós, que esses membros que somos nós estamos aqui, e que existe uma íntima ligação com o cabeça e o seu corpo. Nós podemos pensar isso de diversos ângulos. Se pensarmos neste corpo como um casamento, o noivo e a noiva, aí Paulo vai mais longe, ele diz assim: esses dois se tornarão uma só carne. É um grande mistério. Então nós temos que pensar neste cabeça e neste corpo como uma noiva, é que nós não estamos tão distantes como pensamos, ele no trono e nós aqui, é que somos um só corpo. Aí ele vai dizer assim, em Colossenses capítulo 3, que a nossa vida está escondida em Deus, nossa vida está escondida em Cristo, nossa vida está entrelaçada, ocultada por Deus em Cristo. Não é pouco, irmãos, não é pouco. Isso tem que levar a nós uma profunda consciência, o que é ser igreja. O que é ser igreja? Nós podemos pensar nela também por um outro ângulo, como um templo. Aí você vai para aquele texto de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, na qual todo edifício cresce, ajustado pelo Senhor, assim também sois vós, os quais Deus está edificando para ser habitação de Deus no Espírito. Não é pouco, irmãos. Nos falta palavras para poder designar, para poder explicar o que tudo isso significa na prática, na experiência, segundo o conceito de Deus, daquilo que nós somos, como seu povo, como sua igreja, como seus filhos, como seu templo, como a noiva de Cristo. Irmãos, que o Espírito Santo abra a nossa mente e nos dê consciência disso, irmãos. Isso pode trazer o renovo que eu e você precisamos para a nossa vida hoje. Isso pode nos tirar dessa vida
do indiferentismo, da inércia, da frieza, do vazio. Isso pode mudar tudo dentro de nós. O conceito, a experiência, a definição desta verdade. Então ele diz, como sacrifício vivo. Vivo. Então essa palavra vivo, ela é extremamente significativa. Porque também ela dá o sentido de verdade, de verdadeiro, de realidade. É um sacrifício que tem realidade. Nosso corpo, nossa vida tem que ser um sacrifício que tem realidade. Porque você se lembra muito bem que no Antigo Testamento, o sacrifício ele produzia uma fumaça. Essa fumaça ela tinha que agradar a Deus. Tinha que trazer satisfação para Deus. Os sacrifícios não podiam ser realizados de qualquer maneira. Havia uma liturgia solene para esses sacrifícios. Não se fazia de qualquer maneira. É justamente o que Paulo está dizendo. Nossa vida não pode ser vivida de qualquer maneira, porque a nossa vida é um sacrifício vivo e santo para Deus. Por isso tem essa frase, rogo-vos. Vossa vida é um sacrifício vivo, que tem realidade. Ele diz santo, está vendo? Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é isso, irmãos? É entendimento. Vocês precisam entender que a vossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz, não vos conformeis com este mundo. Sabe o que ele está dizendo? Que se a nossa vida é tal sacrifício, nós nunca entraremos nos moldes, na forma deste mundo. Mas seremos sempre transformados pela renovação do nosso entendimento. Esse transformados, irmãos, é a mesma palavra que ele usou lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18, onde diz que nós somos transformados de glória em glória. Aqui existem duas pequenininhas palavras, de e em, de glória em glória. Eu não tenho tempo para examiná-las, mas eu quero resumir isso. Se você pegar a primeira frase, de glória, essa pequenininha palavra de aqui, no texto grego significa a origem da onde algo procede. E em glória significa o resultado final de alguma coisa. Então nós somos transformados de glória em glória. Essa frase é muito rica, irmãos. Mas se tem um lugar que você vai poder interpretar essa frase, é na Epístola aos Efésios. E você vai ver que ali Paulo vai explicar essas duas frases para nós, de glória em glória. Na primeira parte ele vai dizer assim, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Sabe o que é essa de glória significa? Que nossa vida não é resultado do acaso. Nossa vida não é resultado de homem nem de mulher nenhuma. Nossa vida é um projeto, é um plano perfeito de um Deus amoroso e soberano, que decidiu nos criar para o louvor da glória da sua graça. Ele nos planejou antes de tudo, para que nós fôssemos alvos do seu amor. É isso que essa primeira frase significa, de glória, porque é daí que procede a grande obra. Porque essas duas frases, irmãos, elas vão conectar a eternidade. O tempo está aqui, o tempo é apenas uma pequena parte dessa eternidade. É de uma glória a outra glória, e a transformação está no tempo. Nós precisamos de muitos textos para agregar aqui, como por exemplo, Paulo dizia aos irmãos em Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai concluir até o dia de Cristo. Nós estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados. Então, deixe-me voltar aqui para Romanos capítulo 12. Mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. E por que nós estamos sendo transformados? Por que a nossa mente? Porque transformação é uma questão de mente. Transformação não é uma questão de roupa. Transformação, irmãos, é uma questão interior. Por que mente? Porque se tem uma coisa que precisa ser salva em nossa vida, no dia após dia, a nossa alma. Mente é uma faculdade da alma. Mente, vontade e emoção, faculdades da alma. A alma, ela pode ser explicada por 3 palavras: mente, vontade e emoção. O espírito é explicado por 3 palavras: intuição, consciência e comunhão. São as faculdades do espírito. Renovação da mente. Renovação. Porque aqui é uma palavra para falar nossa alma. Irmãos, a salvação do espírito é quando você crê. Isso é salvação eterna. Agora, a salvação da alma tem a ver com o reino. Tem a ver com o reino. Tem a ver com a nossa posição na glória vindoura. Tem a ver com a contemplação da face de Cristo. Salvação aqui tem a ver com o reino, salvação da alma. A nossa alma está sendo salva num processo de transformação. Salvação do espírito, justificação, salvação da alma, transformação. Transformai-vos. Para quê, irmãos? Nós precisamos dessa transformação para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Consegue entender isso, irmãos? Riqueza desses textos. Aí você e eu nunca nos tornaremos uma pedra na igreja, na vida da igreja. Sabe o que nós nos tornaremos, irmãos? Instrumentos de graça. Sabe o que nós nos tornaremos? Instrumentos das virtudes de Cristo sendo expressadas pela nossa vida. É isso que Deus anela, irmãos. Meus amados, que Deus os ajude. Eu sei que o tempo já se adianta muito, mas se o Senhor permitir, nós retornaremos a partir desses textos que nós lemos aqui em Números capítulo 16. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Que a sua palavra reine nos nossos corações. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós somos tão agradecidos a Ti por esse tempo que nós estamos juntos aos Teus pés. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu socorro enviado pela Tua palavra. Continue falando a nós, Senhor. Senhor, o Teu falar demonstra o quanto nós somos carentes de Ti. Ajuda-nos, ajusta-nos, porque somos a Tua igreja, Senhor. Traz um grande despertamento em cada um de nós, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pela obra da Tua palavra, Senhor. Pelo ministério da Tua palavra, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor, em cada uma dessas localidades aqui. Traz-nos uma visitação especial do Senhor nesta hora. É o que nós oramos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.